com insultos a vários docentes, não sei, é saudável, mas não nos livros, estão na biblioteca. E, portanto, é preciso fazer um trabalho, uma escavação, pode-se chamar um bulldozer, para abrir caminho no meio daquele lixo todo para se conseguir chegar ao que lá estava inicialmente, à página impressa, ao texto que estava impresso. A minha sensação é que muita da tipografia que se faz hoje é exatamente este tipo de sublinhado. E, portanto, diz o Sebastião, com toda a legitimidade, portanto, isto deve ser uma coisa muito deixativa, um tipo que não se pode divertir, sobrepor blocos de texto, mudar as cores das letras, pode mesmo ser uma coisa muito chata. Portanto, isto em termos gerais, portanto, aquilo que é dito, o que se fala relativamente à tipografia. Aqui a tipografia é uma representação técnica, como eu disse há pouco, da linguagem falada. Temos a fala, há depois uma transcrição da fala para uma série de caracteres, de sinaizinhos que nós convencionamos entre nós todos concordarmos o significado, e que esta linguagem falada é uma representação codificada do pensamento. Portanto, eu tenho um pensamento, penso numa árvore, produzo uma série de sons que dizem árvore, esses sons podem ser transcritos graficamente ou tipograficamente. Ou seja, a tipografia seria o veículo de um veículo. Portanto, a fala, veículo do pensamento, a tipografia ou a escrita, veículo da fala. Portanto, já estamos nas meta-comunicações. Só que a tipografia não se resume a juntar letras. Pode resumir-se a isso, portanto, na tal perspectiva, de produzir um texto extenso, mas se não se tem o cuidado de criar nesse texto, nesse documento, um ritmo, uma respiração, tal como nós, quando estamos a falar ou estamos a fazer um discurso, temos de fazer pausas. Temos de fazer pausas para respirar entre cada meia dúzia de palavras. Há determinadas expressões que são ditas aumentando o tom de voz. Há um gesticular, especialmente entre nós latinos, que marca determinadas palavras, marca as sílabas com que as palavras são ditas. Portanto, a tipografia, de algum modo, deveria aproximar-se, deveria tentar reproduzir não só as ideias, mas também a respiração necessária para a produção do discurso, no sentido de se tornar mais interessante e menos uma rede cinzenta, monótona, que percorre as páginas do livro. A tipografia ideal seria essa. Portanto, que fosse tão viva como a fala. Portanto, para concluir esta primeira parte, revemos este quadro e esta ideia. Portanto, alterando um dos componentes do discurso, seja falado, seja tipográfico, a mensagem inevitavelmente é alterada, para melhor ou para pior. E pronto, temos aqui estes dois, são dois exemplos daquela primeira secção. Portanto, em que temos um texto formal, portanto, com as marcas necessárias, com os espaços necessários para separar as coisas em termos hierárquicos. Portanto, onde é que estamos, de que é que estamos a falar, onde é que estamos no documento, e depois cada uma das frases tem uma cadência, tem um ritmo, portanto, o que nos permite mesmo mentalmente ler, fazer uma pausa, passar ao parágrafo seguinte. Aqui em baixo, de facto, cria uma textura, em termos visuais, bastante mais interessante do que a de cima, só que dará bastante mais trabalho para qualquer um de nós tentar ler, tentar separar as palavras e as frases que compõem este retângulo de letras. Isto já não é um texto, deixa de ser um texto e passa a ser outra coisa, mas que não é comunicação tipográfica.
Mas, para começar, como eu tinha dito logo à entrada, para chegarmos à tipografia, temos de começar um pouco antes. Foi necessário inventar a comunicação escrita. E a comunicação escrita começa exatamente para resolver alguns problemas contabilísticos. Apesar de as historiografias gostam sempre de apresentar as coisas, os feitos da humanidade, como conquistas heroicas, épicas, etc. E são, foi um problema muito concreto que levou as pessoas à necessidade de inventar um processo de registro gráfico. E, como diz uma autora que eu aprecio bastante, a Joana Drucker, uma estudiosa destas questões, portanto, ela diz que não foram os deuses que transmitiram a escrita aos homens, foram os contabilistas que a inventaram. Porquê? Porque eles precisavam, de facto, de fazer registros, precisavam tomar nota das existências, de quantos sacos de trigo, quantos escravos é que eu tenho, ou que o meu patrão tem no armazém. Portanto, também de um modo mais ou menos humorístico, podemos falar na questão do indivíduo que tinha um boi. E então decidiu pintar o boi na parede da caverna para dizer: este boi é meu. Estou a inventar, atenção. Provavelmente os motivos seriam outros. Só que pintar um boi assim dá uma trabalheira desgraçada. O homem, quer dizer, quando acabasse de pintar o boi, já o boi tinha fugido, tinha sido comido pelos lobos. Portanto, alguém inventou um modo de simplificar a representação do boi apenas com uns traços. Pronto, digamos que o registro inicial está ótimo. Acontece que o boi, entretanto, arranja uma namorada. E as coisas correm bem. Correm bem. Correram tão bem que, de repente, o dono do boi vê-se rico, proprietário de uma imensa manada, que continua a procriar. E chegamos a certa altura, já não há espaço nas paredes para pintar tantos bois, tantas vacas, tantos animais. E, portanto, há que novamente simplificar. Passamos daquela representação muito elaborada e colorida para uma simplificação gráfica inicial. E então chega-se à conclusão: para que desenhar o boi se basta desenhar a cabeça para significar o boi? Portanto, basta um círculo e depois um arcozinho em cima, portanto, a representar os cornos. E, portanto, temos uma cabeça de um boi. Portanto, isto na Suméria, na Fenícia também, o boi era designado Aleph. E, portanto, este sinal significa simultaneamente boi e significa o seu nome, Aleph. Se fosse em Portugal, isto é um boi. Na Suméria dizia isto é um Aleph. Por aqui adiante, este processo de simplificação gráfica nunca mais acaba. Portanto, descobre-se para que esta trabalheira toda, desenhar um círculo, mais os corninhos em cima, se com esta simplificação tenho aqui a cabeça e os cornos, está fechada e até tenho as orelhas aqui. Continuamos a ter o boi e continuamos a ter o Aleph. Depois a escrita começa a acelerar. Está a acelerar porquê? Deixa de se escrever na pedra, começa-se a escrever na placa de barro, começa-se a escrever no papiro, começa-se a escrever numa série de superfícies maleáveis e que permitem que a mão corra mais depressa ao